Vamos abrir a palavra de Deus para estudá-la. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 até o verso 11, todo o capítulo. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem. O quarto ser vivente é semelhante à águia, que quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Esta é a palavra de Deus. Amém. Meus queridos irmãos, Apocalipse é um livro, como a gente tem estudado, é um livro que nos fala de uma experiência de um homem que está jogado numa ilha como prisioneiro político. Ele está ali por causa do Evangelho, numa época de muita perseguição contra a igreja, época de Domiciano, em torno do ano 96 depois de Cristo. João já estava bem idoso, era uma persona não grata do império, e foi mandado com todos os outros prisioneiros e indigentes para um lugar de trabalhos forçados, uma espécie de arquipélago Gulag, que a soviética criou, uma espécie de Sibéria, de sofrimento, de dores. E é ali, naquele local de dores e sofrimentos, que João vai ter as mais impressionantes percepções dos céus. E ele ali naquele lugar, onde não tem para onde ir, ele começa a discernir Deus na sua história de uma forma maravilhosa. E o que nós temos no livro de Apocalipse é exatamente a revelação de Deus. Aliás, a própria palavra Apocalipse significa revelação. A nossa tradução em português manteve o original em grego, que é Apocalipse, mas as outras traduções de outras línguas já usam revelação e assim por diante. E algumas traduções mais modernas no português também usam essa ideia. João, agora no capítulo 4, ele se encontra, ele tem uma percepção maravilhosa dos céus. Ele diz no capítulo 4, versículo 1: Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi. E no versículo 2 ele diz: Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. João está agora diante do trono de Deus nos céus. E ele vai falar de céus, não é fácil falar dos céus. Dante Alighieri, na Divina Comédia, uma obra clássica da literatura mundial, ele descreve os horrores do inferno e descreve as delícias dos céus. Ele tenta fazer isso nesse livro famoso dele. Quando ele começa a descrever o inferno, ele diz que na porta do inferno está colocada uma placa imensa dizendo: aqui cessa-se toda a esperança. Aqui acaba-se a esperança. E Dante Alighieri descreveu muito sobre o inferno, ele falou muito sobre o inferno. Ele escreveu quase 3/4 do seu livro falando do inferno. E 1/4 ele falou do céu. E um contemporâneo dele foi conversar com ele e perguntou:
Dante, por que você falou tanto do inferno e falou tão pouco do céu? Diz por uma razão muito simples. Há muito pouco elemento na terra para falar do céu e há muito para falar do inferno. Então é muito fácil falar do inferno, mas é muito difícil descrever os céus. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração jamais experimentou aquilo que Deus tem revelado para aqueles a quem Ele ama. Mas ele diz, mas Deus não revelou pelo Espírito. Ou seja, o que nós sabemos do céu, na verdade, é aquilo que o Espírito de Deus tem revelado. Porque quem é que já foi ao céu? Senão o próprio Jesus, ou os anjos dele que vêm até nós, ou as revelações que Deus dá ao seu povo na história. Agora João vai descrever aqui no céu, não apenas o céu, a natureza do céu, mas ele vai focar muito mais num lugar específico do céu. É um lugar chamado o trono de Deus. E ele olha exatamente, ele diz que ele imediatamente se achou em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E ele então começa a descrever aqui agora que os céus, o lugar e esse trono onde todas as decisões maiores da humanidade são decretadas. Onde todo julgamento é estabelecido e é formulado. A gente imagina que os homens, os poderes políticos, eles têm a capacidade de decretar e dizer e tomar as decisões, mas a Bíblia está nos mostrando que é do trono de Deus que procedem todas as decisões desde a fundação do mundo. Ali no trono de Deus, por exemplo, é o lugar da manifestação até mesmo de anjos malignos. A Bíblia nos fala que um dia Satanás veio no meio dos filhos de Deus para estar diante do Pai. É diante desse trono aqui que João está vendo agora, é que Satanás se apareceu. E Deus olha para Satanás e pergunta, de onde você vem? Ele diz, eu venho de rodear a terra e passear por ela. E aí começa então o diálogo no livro de Jó, sobre Deus e a figura de Jó e Satanás querendo destruir a vida de Jó. É ali nesse lugar do trono de Deus que procedem as decisões. Do trono de Deus procedem todos os grandes movimentos da história. O trono de Deus é o sistema nervoso central da história. E João está exatamente aqui agora, tendo percepções do trono dos céus. Agora é desse trono aqui, meus queridos irmãos, que surge também a decisão mais maravilhosa, que o apóstolo Paulo fala que foi tomada antes da fundação do mundo. E o apóstolo João também descreve, dizendo que foi antes da fundação do mundo. Foi o pacto da redenção, onde o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, juntos, decidiram que Jesus viria e morreria por nós numa cruz. Essa decisão foi tomada antes dos tempos eternos, como nos diz o apóstolo Pedro. Portanto, João está agora diante do trono. E o que é que ele vê no trono? Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas fantásticas que ele vê. A primeira coisa que ele vê ali no céu é que no céu existem várias portas abertas. No capítulo 4, versículo 1. Olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Eu gosto de pensar nessa ideia. Céus é um lugar de portas abertas. Céu é um lugar de oportunidade para quem se encontra perdido. Céu é um lugar oportuno para todo ser humano. João olha no céu e a primeira coisa que ele vê do céu é que ele viu não apenas uma porta aberta, mas ele viu várias portas abertas dos céus. As portas dos céus só se fecham quando nós recusamos a salvação de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, este é o tempo sobremodo oportuno, e hoje é o dia da salvação. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Este é o tempo de oportunidades. Desde quando Jesus Cristo veio, este é um tempo de oportunidade. O que nós fazemos sempre, ao estudar a palavra, ao pregar a palavra de Deus, é sempre anunciar possibilidades. E não há situação em que você esteja, por onde você tenha passado, não há nenhum pecador, não há nenhuma pessoa destituída de tal forma que não possa a graça de Deus alcançar, porque a graça de Deus já pressupõe na sua natureza o braço de Deus estendido para quem não tem nada para apresentar a Deus. A palavra mais cristã que existe na Bíblia é graça. E graça significa favor não merecido. Eu já vi muitas pessoas dizendo, pastor, se eu merecer... na Bíblia não tem esse negócio de merecimento, não. Sabe por quê?
Porque a graça de Deus é que nos alcança. É o sangue de Cristo que pode fazer alguma coisa por nós. Ninguém será salvo por capacidade humana, por ética humana, porque é uma pessoa sobrenaturalmente e eticamente superior às outras. Não. Nós somos salvos pela absoluta graça de Deus. E as portas dos céus só se fecham no dia do juízo. E essas portas dos céus estão com o caminho aberto pelo sangue do Cordeiro. E é por isso que Deus disse na carta que nós estudamos aqui em Filadélfia, uma das últimas cartas, quando ele fala para a igreja de Filadélfia: tenho posto diante de ti uma porta aberta. É essa a ideia do céu. A ideia de que o céu é um lugar de possibilidades, é um lugar de portas abertas, não é um lugar de trancas, não. O céu é um lugar que Deus nos convida a entrar pela misericórdia e pela obra de Cristo. Segunda coisa que a gente consegue perceber aqui, é que João vê no céu um trono, e esse trono tem algumas características interessantes. A primeira delas é que o trono, diz a Bíblia aqui, tem alguém sentado. Não há um trono vago. Ou seja, o céu não tem um trono onde o mal ou o bem lutam para poder decidir. As grandes decisões da humanidade não são tomadas na sede da ONU, no Kremlin, no parlamento inglês ou no Palácio do Planalto. As grandes decisões são tomadas por alguém que está assentado nesse trono, e do trono ele diz o que deve acontecer. É do trono de Deus, desse que se encontra sentado aqui nesse trono, é que procedem as decisões. A Bíblia diz em Daniel 2:21, é Ele que muda o tempo e as estações, e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. A Bíblia nos descreve a história de um grande imperador chamado Nabucodonosor. Ele era muito arrogante e muito cheio de si. E Daniel é chamado diante dele para interpretar um sonho horrível que ele teve. E o sonho, Daniel, profeta de Deus, deixa bem claro para ele: olha, rei, a soberba tua, a arrogância tua chegou até os céus. E Deus agora vai te dar um tempo em que você não vai ter consciência de absolutamente nada. E você vai ficar algumas estações sem conhecer ninguém, sem falar, vivendo como animal. E Nabucodonosor é cometido por uma loucura. Ele fica anos até que volte. E Daniel diz para ele: isso vai te acontecer. Antes que acontecesse, Daniel diz para ele: isso vai te acontecer para que você aprenda que o céu domina. Eu gosto muito de pensar nessa ideia. É essa ideia que muitas vezes assusta tantas pessoas. O céu domina, gente. Não é o inferno que domina, não é Satanás que domina. É do trono de Deus, que não está vago, que procedem todas as decisões. É dali que é decretado aquilo que ninguém pode mudar, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E é isso aqui que João vê. A cena de João aqui agora transfere-se para os céus. E a primeira imagem que ele tem aqui agora é exatamente: os céus não estão vagos. Os tronos dos céus não estão vagos. As coisas não estão fora do controle de Deus. O trono é o verdadeiro centro do universo. Não é um centro geográfico, mas é um centro espiritual. Não é heliocêntrico, não é sagitariocêntrico, mas ele é teocêntrico, Deus no meio. Os jornais, as revistas, hoje os noticiários nos falam das realidades secundárias, daquelas realidades que estão periféricas, mas a causa suprema, a verdadeiramente o porquê e o para quê de todas as coisas, o trono de Deus é quem dita e diz: é assim que tem que ser. Nada está excluído da vontade e dos decretos de Deus. O trono é o centro de tudo. Por isso que só aqui, nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, a palavra trono aparece nada mais, nada menos do que 17 vezes. No livro de Apocalipse só existem 3 capítulos que não falam do trono de Deus. O capítulo 2, o capítulo 8 e o capítulo 9. Alguém está sentado ali. E essa ideia também é uma ideia muito presente no Antigo Testamento. E é interessante que João vai descrever aqui, nesse trono, não a pessoa que está lá, mas ele descreve o fulgor, o brilho que ele percebe ali no trono de Deus.
O que nós podemos esperar e contemplar dos céus e diante do trono de Deus? A primeira coisa que João percebe, que existe ali autoridade. Trono é lugar de julgamento. O mundo não é um carro desgovernado. Deus está no controle. Existem alguns cânticos antigos que nós costumávamos cantar na nossa igreja. Um deles diz assim: as tuas mãos dirigem o meu destino. Ó Pai de amor, bom é que seja assim. Um outro cântico, ele diz alguma coisa muito parecida com isso aqui, quando fala: os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele executa o seu querer de acordo com seus planos. E aproxima-se o final. Bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de um mundo inundar como as águas cobrem o mar. É essa autoridade que João vê aqui, e isso é muito importante para João. Sabe por que é importante? Porque João está acostumado a poderes ditatoriais. João está lidando com sistemas opressivos. A vida inteira de João foi participar de homens, cada um mais maluco do que o outro, governando, dando ordens, matando quem quisesse. E agora João é trasladado para o céu para checar, para imprimir na sua mente a compreensão de que, apesar de todo o caos aqui embaixo, Deus está levando os seus planos, que muitas vezes nos parecem estranhos e desconexos, para o alvo que Ele quer. A primeira coisa que ele vê aqui é autoridade. O trono é lugar de autoridade. Segunda coisa, ele vê glória, porque o texto diz que esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ele vê glória. Quando ele diz é semelhante a, ele está citando as pedras mais preciosas, que até Platão no seu livro cita essas pedras. Essas pedras eram usadas também na vestimenta do rei de Tiro, que cai lá em Ezequiel 28. Elas são usadas também na roupa do sumo sacerdote, que é descrita em Êxodo capítulo 28. João percebe essa glória de Deus. Deus é glorioso, a presença dele é gloriosa. A Bíblia nos diz que quando João teve o primeiro encontro com o Filho de Deus, ele descreve a Jesus com os olhos dele como os olhos chamas de fogo, e ele cai por terra. A glória de Deus ali presente, a presença de Deus de forma muito forte, ele vê glória. Mas uma outra coisa que João vê aqui, está no versículo 3, diz aí que ele viu um arco-íris. E eu gosto de pensar nisso aqui, meus queridos irmãos, porque o arco-íris, o símbolo do arco-íris, ele foi roubado dos cristãos. Mas o arco-íris, se há um símbolo que revela a aliança na Bíblia, é exatamente arco-íris. Quando Deus destrói a terra com Noé, ele coloca o arco-íris dos céus e diz: esse é o sinal de que eu nunca mais vou destruir a terra dessa forma. Ou seja, o texto aqui está mostrando que no trono de Deus também há aliança de um Deus com a humanidade. E a grande aliança de Deus conosco foi feita por meio de Jesus Cristo, da morte dele na cruz. Mas o trono também, meus queridos irmãos, há juízo, porque o texto aqui nos descreve, falando exatamente do juízo, versículo 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. No trono de Deus há juízo, e é curioso que isso corresponde também com o capítulo 8, versículo 3 a 5, quando vai descrever o juízo de Deus sobre a humanidade. Esses mesmos sinais que aparecem aqui, trovões, relâmpagos, vozes, essas ideias são fortes nas Escrituras Sagradas, são manifestações do juízo de Deus, um dia em que irá de julgar vivos e mortos. O texto aqui também nos diz que diante do trono de Deus há sabedoria e instrução, porque o texto aqui fala também dos 7 Espíritos de Deus, que são descritos por Isaías no capítulo 11, como 7 espíritos de instrução, os espíritos de Deus, que são o espírito de sabedoria, o espírito de graça, o espírito de entendimento, que nos são dados ao povo e que trazem compreensão e sabedoria à raça humana. Mas o texto aqui nos diz também que diante do trono de Deus, no versículo 6, há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. É interessante pensar nessa figura do mar de vidro. Mar de vidro implica em transparência, em lucidez, onde toda
a capacidade do homem hoje de enganar, de fraudar, será desfeita. É essa coisa da transparência que você vai encontrar nos céus. O céu, diante do trono de Deus, não se esconde nada de bom ou ruim, porque é como um mar de vidro. Tudo você vê de um lado e é translúcido, você percebe do outro lado. Não dá para fugir, não dá para tentar enrolar a Deus, não dá para tentar enganar a Deus com discursos filosóficos, com argumentações religiosas, porque diante de Deus tudo está absolutamente claro. É isso que João vê do céu. Nada oculto, nenhum segredo. Revela a translucidez do trono, as atitudes são expostas, as frágeis defesas são desmascaradas no trono de Deus. Ou como disse McDowell, ele fala que há profundidade e transparência diante do trono, mas não há fluidez e instabilidade, porque no céu não existe essas coisas. E aí, meus queridos irmãos, quando a gente percebe tudo isso, a pergunta que começa a vir para o meu coração é: qual a atitude nossa diante do trono de Deus? E João vai ver exatamente isso aqui. A primeira atitude que ele percebe aqui: adoração. Olha o que os seres viventes que aparecem aqui. Os anjos, seres viventes, 24 anciãos, todos os seres que aparecem nos céus, todos eles têm um único propósito ali do céu. Eles vão glorificar a Deus. Louvor e adoração, no livro de Apocalipse, não é um acidente no meio da liturgia para Deus. É a essência do povo de Deus, dos remidos de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, o que a gente vai ver aqui agora é exatamente a descrição disso aí. Por quê? Porque esses seres viventes, cada um deles, no versículo 8, tem respectivamente 6 asas. E é muito interessante essa figura. 6 asas. Por que um ser vivente teria 6 asas? É interessante que na nossa figura popular, a gente sempre imagina os anjos com asas. Você sabe que na Bíblia não existe uma descrição em nenhum texto de algum anjo com asa? Não existe. Todas as manifestações dos anjos na Bíblia, os homens de Deus os confundiam com homens comuns, até perceberem que estavam diante de algum ser sagrado. Os querubins, sim. Os querubins se apresentam na Bíblia, que são seres angelicais superiores, eles se apresentam na Bíblia alados. Fora disso você não tem. Agora, nesse caso aqui, os 4 seres viventes, eles têm não só 2 asas, como no nosso imaginário popular, mas eles têm 6 asas. Para que 6 asas? O texto aqui nos diz que eles têm 6 asas, cheios de olhos, ao redor e por dentro, e esses seres viventes aqui agora, eles usam essas 6 asas aqui para glorificar a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Por que 6 asas? Com 2, eles servem a Deus. Eles voam com essas asas. Com 2, eles cobrem os pés. O que é isso? Sinal de humilhação, porque eles estão diante de Deus, é de humildade. E com 2, eles cobrem o rosto, porque a glória de Deus, até para esses seres viventes, é alguma coisa tão forte, tão profunda, que eles precisam cobrir em sinal de reverência e de adoração. O que você percebe aqui é profunda adoração. Mas o texto também descreve não apenas esses seres, mas o texto vai descrever também os 24 anciãos, no versículo 10, que representam o quê? As 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. É a igreja de Cristo em toda a história presente diante de Deus. É o povo de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento, todo ele se reunindo diante de Deus, em toda a sua expressão mais profunda. 24 seres viventes, eles dão glória, eles dão honra, eles dão ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. E é fantástico quando esses 24 anciãos, eles se prostram diante daquele que se encontra sentado, ou seja, a igreja inteira de Deus, reunida em todos os tempos, em todos os séculos. E agora essa igreja inteira, representada aqui agora, nos 24 anciãos, ela faz uma coisa: ela deposita suas coroas diante do trono, ou seja, não tem glória da igreja. A glória que a igreja visivelmente pode ter, ela tem que ser colocada aos pés do Senhor. A glória é daquele que se encontra sentado no trono.
Os 24 seres, os 24 anciãos, sabem que eles não têm glória em si. A glória é de Jesus. Isso implica em adoração. Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado na nossa vida cristã. Por quê? Porque nós muitas vezes vivemos uma geração repleta de atividades e de muito pouca adoração. Mesmo a nossa liturgia, o nosso culto público, quando a gente vem para a igreja, muito pouca adoração. Quando a gente canta, a gente não está muitas vezes pensando no fato de que eu estou aqui para adorar esse que se encontra sentado no trono. A nossa liturgia, nosso louvor, não pode ser um mero enfeite no nosso culto público. Não, nós estamos adorando, mas a adoração é muito mais do que um culto público. Adoração é um estilo de vida. Tudo que você tem, tudo que você conquista, tudo aquilo que você acha que é para você mesmo, tem que ser depositado aos pés daquele que se encontra sentado no trono. A glória é daquele que se encontra sentado no trono. Portanto, a adoração é a essência da vida cristã. Tudo que fizermos tem que ser a essência da vida cristã. Por isso que o livro de Apocalipse é um livro que a gente chama de doxológico. Doxa é a palavra grega para glória, de adoração. E nós fazemos isso para a glória de Deus. Adoração não é um entretenimento litúrgico, nem mais um item a mais para ser cumprido. Pelo contrário, é uma sublime e espontânea atividade do povo de Deus reunido em toda a história para cultuar aquele que se encontra no trono. Ok. O que é que você vai levar para casa de tudo isso, meu irmão? Deixa eu te dar algumas pistas que para mim são fantásticas nesse texto aqui. A primeira, esse texto aqui, meus queridos irmãos, me leva a entender que qualquer glória que eu tenha, ela não é para mim. Ela é para Deus. O texto aqui fala de que eles trazem as suas coroas, símbolos de poder. Existe muita gente que acha que pode manter a coroa para si. Não. A coroa é para ser depositada no altar de Deus. Todas as suas conquistas, todos os bens que você tem, toda a sua história, ela precisa ser depositada em adoração a Deus. Aqui está, Senhor, a minha vida. Aqui, Senhor, está a minha história. Eis-me aqui, eu quero entregá-la ao Senhor. Faça isso, sempre. Lembre-se disso. De trazer tudo que você conquista. Um sucesso na faculdade, um sucesso empresarial, um dinheiro que você ganha, um enriquecimento que você tem. O que você fizer na vida, traga para depositar diante do trono de Deus, como os 24 anciãos fazem aqui, prostrando-se e depositando suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Tudo que nós fizermos tem que ser depositado no altar de Cristo, na presença daquele que está sentado no trono. Vocês sabiam que Deus, várias vezes na Bíblia, nos é dito que Deus estava, por meio de Cristo, querendo formar um povo para a sua exclusiva autoridade, para o louvor da glória da sua graça, que o propósito de Deus em redimir você é para que você fosse alguém que o adorasse. A diferença entre o cristão e o não cristão, genuíno, entre o adorador e o não adorador, é que o não adorador, ele nunca pensa em depositar as suas conquistas aos pés de Jesus e daquele que se encontra sentado no trono. E o adorador, ele está sempre lembrando o seguinte: Tua, Senhor, é a glória, é a força, é o poder, a honra, é do Senhor. E aqui está o que eu conquistei para o Senhor. Deus tem prazer em formar um povo para a sua exclusiva autoridade, para a proclamação da glória da sua graça. O apóstolo Pedro diz: Vós sois raça eleita, povo santo, escolhido por Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está criando um povo exclusivo para a sua autoridade e para o seu louvor. Quando a igreja de Cristo se reúne para glorificar a Cristo, para adorar a Cristo por meio dos cânticos, das orações, da pregação, das músicas que são cantadas, Ele tem prazer nisso.
Esse é o prazer dele, de olhar o seu povo e nos ver reunidos e dizer: o meu povo, se chama pelo meu nome, está me celebrando. Segunda coisa que eu penso nesse texto aqui, meus queridos irmãos, pensar nessa ideia do trono com alguém sentado me dá um enorme descanso. Me dá uma enorme alegria. Sabe por quê? Porque assim como João, nós vivemos dias de tribulação. Assim como João, que vivia no meio de um sistema iníquo, perverso, angustiante, opressivo. São muitas as dores que a gente sofre na história. E a gente muitas vezes tem aquela mesma impressão que Chico Buarque de Holanda, onde é que estava o comandante desse trem, quando o trem se descarrilhou? Eu tenho a impressão de que muitas pessoas na vida da igreja olham para a história e acham que essa história é uma coisa solta, sem sentido, e nós estamos indo ao Deus dará. Nós estamos passando por dias amargos, dias tristes, dias pesados, e muitas vezes a gente não é capaz de fazer o que João experimentou aqui. Eu acho interessante porque João sai do cativeiro, João sai daquela realidade de morte, e de repente João está vendo o céu. Ele sai da história como nós a conhecemos e ele adentra a supra-história ou a meta-história que está tão próximo. É assim que eu vejo Jesus também. Ele caminhava na história dele, dizendo aquele homem que está ali na cruz, naquele lugar dolorido, naquele lugar de opressão, de vergonha. Ele olha para aquele homem que fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E fala: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Céu e terra, parece que não tem mais nada cercando, está tudo igual. E eu gosto de pensar, meus queridos irmãos, que isso me dá descanso. Saber que quem manda e quem desmanda, quem toma as decisões, não é o inferno, mas é Deus. E por último, irmãos, mais uma coisa que eu gostaria que você levasse para a tua história, a partir desse texto. Muitas vezes, na nossa história, nós precisamos literalmente ser trasladado da nossa crise e da opressão para o céu. João está na ilha de Patmos, mas ele está experimentando o céu. João está debaixo do cativeiro, mas ele está experimentando a glória. Contemplar o céu na tribulação, aprender a transcender a nossa experiência e penetrar essa meta-história, ter essas percepções dos céus, e ver que é um Deus assentado no trono, e que não está vago esse trono, é extremamente consolador para mim. Eu não consigo encontrar todas as explicações para tudo que acontece, todas as tragédias e dores. Mas uma coisa que eu tenho aprendido na Bíblia é que o céu nunca é pego de surpresa. Por uma razão simples. O céu há um trono. E nesse trono, o ancião de dias está sentado. E o trono desses céus não está vago. Ele já está ocupado. Há alguém que governa, alguém que decide, e o céu domina. Essa é uma verdade cristã, é uma verdade bíblica que nós precisamos trazer sempre no nosso coração. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar? Senhor, no meio do nosso caos, da nossa tribulação, das nossas perplexidades, nós precisamos aprender a olhar além de nós mesmos e além dos meros fatos, e contemplar o centro de toda a história, onde o Senhor mesmo governa, onde o Senhor mesmo decide. Obrigado por saber que o Senhor tem o domínio de todas as coisas, e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos irmãos aqui, Pai, e que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, dessa trindade que comanda a história, segundo o seu propósito, possa estar sobre cada um de vocês, irmãos, hoje e sempre. Amém.